profissionais da área, né, atuando em parceria com o professor, uma coisa que eu falo muito com Hércules, a importância da parceria professor-bibliotecário. Eu tenho essa experiência de fora, né, que é pelo cargo de biblioteca, e nós atendemos a comunidade, mas somos parceiros de 2 escolas, e é muito gratificante poder dar esse suporte para a escola com o nosso acervo literário. Então, é só para a Eliana comentar, né, essa questão, nesse desafio que nós temos, e falar um pouquinho da experiência no centro pedagógico, que eu vejo como biblioteca de referência, né, com relação às estaduais, que infelizmente a gente sabe que tem esse déficit, né, assim, qual que é esse desafio, né, qual o caminho que nós, né, tanto professores como bibliotecários educadores, né, podemos, né, lutar, né, colaborar de alguma forma para mudar esse quadro, Eliana, por gentileza. Oi, me ouvem? Sim. Sim, tá. É porque eu não estava conseguindo tirar do mudo aqui. Então, Elton, eu agradeço nesse comentário e eu acho que essa questão da biblioteca escolar, né, tem vários estudos, eu tenho visto em congressos, acho que o último que eu vi essa questão foi no Combalf, que uma moça apresentou lá do Nordeste, se eu não me engano, lá de Pernambuco. Falando ainda como nem todas as escolas possuem, né, espaço de leitura, espaço dedicado a essa formação do leitor literário, né, isso ainda é um desafio logístico até, parece, para algumas escolas, né, e o que isso é muito preocupante. Eu acho que o dado que a pesquisa traz e que eu optei por discutir lá naquele texto, né, que eu apresentei em São João del Rei, que depois foi para o livro, é exatamente isso. Nos meios populares, e eu acho que lá no texto fica bem evidente isso, a biblioteca escolar, ela é mais ainda fundamental, né, do que a gente já sabia que era, que a gente que se mobiliza em prol da formação do leitor já sabe disso, assim, né, há mais tempo. Mas como que essa biblioteca, essa inexistência do mediador de leitura na escola, quando isso acontece, né? Quando a escola não possui uma biblioteca ou quando ela não possui uma articulação real entre os livros e os leitores, como que isso é nocivo para a formação desses jovens que dependem, às vezes, basicamente daquilo, né? Daquele espaço, daquele lugar. Então, para mim, essa é uma questão, assim, muito preocupante. A biblioteca do Centro Pedagógico é uma biblioteca muito privilegiada, né, assim, do ponto de vista do acervo, dos profissionais que atuam nela, da articulação que ela possui com o Mala de Leitura. A Elisa acho que vai poder falar bem melhor do que eu, que ela coordena o projeto de extensão, de ensino, pesquisa e extensão, né, que faz esse trabalho de mediação literária, que tem a biblioteca como um dos parceiros. Mas, assim, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade das escolas públicas brasileiras, né? O centro pedagógico ali, estando dentro da universidade, possui um conjunto com as outras bibliotecas, tem um sistema digitalizado, outra realidade, né? Que realmente a gente consegue vivenciar lá dentro. A condição da gente ter o tempo integral lá, enfim, tem os tempos e espaços dentro do CP são diferenciados e a gente reconhece, né? Embora a gente saiba que a escola ela atende público diverso, tem toda a questão, sim, mas a biblioteca como um espaço de formação e um espaço de leitura diferenciada, inclusive por ter um espaço à parte. Você que conhece lá, né, Elton, a biblioteca sabe que tem um espaço das crianças dentro da biblioteca do centro pedagógico. E é um espaço que as escolas da rede, eu trabalhei na rede municipal até ano passado, até 2018, né, na verdade. Tem muita biblioteca boa, assim, dentro da rede. Tem muitos profissionais bons, inclusive na tese eu cito alguns, né, que os alunos falam, que fazem esse fomento e que fazem esse trabalho que é fundamental, porque para muitas crianças e jovens, se não tivesse a biblioteca da escola, não haveria acesso ao livro literário. E aí eu trago um pouquinho também, só para não falar muito,
da minha própria experiência, porque eu falo que sempre quando eu faço pesquisa na área de literatura, porque a literatura para mim ela é fundamental mesmo, né, em termos de para minha vida, e hoje eu não teria talvez isso se não tivesse uma série de elementos que compõem a minha trajetória, né? Porque eu também sou dos meios populares, eu nasci no interior da Bahia, estudei numa escola, em várias escolas, na verdade, né, todas muito pequenas, mas eu me lembro, por exemplo, do primeiro livro que eu peguei na biblioteca escolar, quando eu estava na segunda série, que foi o Chapeuzinho Amarelo, né, foi o primeiro livro de biblioteca de escola que eu peguei por empréstimo, e quando eu vim para Minas, eu estava na quinta série, na época era quinta série, eu tive acesso aqui a uma escola que tem uma biblioteca muito grande, e foi o que me ajudou a pensar tudo isso. E quando eu fui para o mestrado, eu fiz a pesquisa nessa escola, porque era uma escola com biblioteca muito bem equipada, mas também não fazia ainda um trabalho muito articulado desse acervo com o leitor, sabe? Eu tive, na época que eu estudei nessa escola, eu tinha um diálogo muito próximo com a bibliotecária, com a profissional lá, mas nem todos os alunos, então eu vinha muito de um interesse que era meu e que já tinha sido construído em outros contextos. Nem todos os alunos sabiam do acervo rico que tinha nessa escola, então isso tem as duas frentes, tanto a frente da aquisição das obras e da montagem do espaço, como essa frente da formação mesmo, dessa motivação, de levar isso até chegar ao leitor, que é o nosso grande desafio, né? Eu não sei se é isso, acho que a Elisa pode falar mais da biblioteca do CP, que ela já está lá há muito tempo, 10 anos já, né, Elisa? É isso, eu passo aí a palavra para outras perguntas. Você gostaria, Elisa, de complementar sobre essa questão da biblioteca de centro pedagógico? Porque nós já temos mais perguntas aqui. Joia, eu vou falar rapidinho. Está ouvindo? Sim. Então, realmente, assim, na minha pesquisa, eu percebi como que a biblioteca ela é essencial na escola. As crianças, elas sabiam procurar, os livros que elas gostavam, elas me indicavam direitinho onde ficavam na biblioteca. Então, já demonstrando, assim, um certo controle daquele ambiente, né? E o que eu acho legal é que são projetos, né? A escola, antes de eu trabalhar no centro pedagógico, eu trabalhei também na rede municipal mais de 20 anos. E eu acho assim, uma prática do professor fundamental é a ida semanal à biblioteca. Mesmo se tiver pouco acervo, mas essa ida à biblioteca, essa cultura de ir, de ocupar o espaço com as crianças, eu acho isso fundamental, sabe? E na escola que eu trabalhava, a gente tinha muito poucos livros também. A biblioteca era mais espaço de livro didático, mais do que livro literário. Aí, a partir de 97, com o programa, né, de bibliotecas que a rede municipal implementou, aí isso foi mudando, que aí começaram a chegar muitos livros nas escolas municipais. Então, assim, esse espaço da biblioteca, ele é fundamental. E as crianças, elas demonstraram como que elas dominam esse espaço e como que ele é importante nessa formação desse leitor, né? É isso. Ok. Tem uma pergunta da Ana Cláudia e depois a Luana fez uma pergunta aqui pelo chat, mas eu vou pedir a ela que repita a pergunta. E depois Rosângela, tá? Então, nessa sequência. Bom dia, eu cheguei um pouco atrasada na primeira apresentação, porque eu estava em reunião, mas eu já tinha lido, né, o trabalho de vocês duas, e uma pergunta minha é o seguinte, sempre é falado, já foi falado agora na resposta para o Elton, da questão das bibliotecas de escola, né, a minha experiência é maior em escola estadual, então eu percebi que tinha escolas que tinham uma biblioteca montada, equipada, e as outras que recebiam os mesmos volumes, mas que não se organizavam. E uma diferença grande, que também já foi falada aí, que eu vejo, é a questão do professor que media essa leitura, esse acesso à biblioteca. Então, nas escolas assim, de ensino fundamental, igual aqui, Mariana, eu já vi, principalmente no Gomes Freire, que é uma escola pública, estadual, eles tinham uma aula de biblioteca. Toda semana tem um professor na biblioteca que ele dá uma aula de biblioteca, assim, chama-se aula de biblioteca, mas é uma atividade de leitura.
E na minha experiência em escola de Fundamental 2, numa escola que tinha uma biblioteca muito boa, a gente tinha os horários que a gente atendia, porque o professor que ele fica, esqueci como é que é a palavra, quando a gente não tem a carga horária toda completa, a gente tinha que cumprir essa carga horária na biblioteca. Então tinha gente que detestava, mas para mim foi uma experiência muito positiva. Então eu acho assim que, eu não sei se vocês vão concordar e tem mais informação para me dar, que o professor que media, que incentiva essa leitura, ele é muito mais importante, talvez, que um acervo todo completo ali naquele momento, uma biblioteca toda montada. Aí isso que eu queria que falasse um pouquinho disso, na pesquisa da Elisa, né? A gente vê como é que a questão do professor ali, porque naquele momento do primeiro ciclo, o professor é muito presente, a leitura, como é que ele oportuniza aquelas interpretações de leitura, né? E eu acho que também o professor das séries mais para frente também pode também, né, fazer esse momento de discussão que realmente a pessoa compreenda essa leitura. Eu queria que falasse um pouquinho desse professor, se realmente concorda comigo, que isso é importante, essa mediação, tanto quanto um acervo. Só para complementar aqui, a Renata comenta, né, que é importante pensar na forma de mediação, então na resposta vocês já podem incluir isso também, né? Então, posso começar falando, Sim. essa parte? Tá. Sim. Ótimo. Tinha uma outra questão aqui também no chat, eu não sei se você quer que eu já fale das duas. A da Luana? Você quer passar para ela? A Luana, a questão dela está relacionada à família e leitura, à motivação, desmotivação, tá? Uhum. Tá, então eu já vou juntar um pouquinho as duas questões, que eu acho que elas têm uma relação entre elas, assim. Desculpa, quem foi a última pessoa que falou aqui, que eu não notei? Fala do professor que media? Só para eu... Entendi. Bom, eu não lembro o nome da colega aí que falou. Ana Cláudia. Ana Cláudia, que eu cheguei um pouquinho depois. Sim, desculpa. Então, eu vou começar pela questão que a Ana Cláudia colocou, que ela fala sobre, que é um pouco do que eu já realmente mencionei, da importância da gente conseguir fazer a ponte entre os livros e os leitores, né? Que é o grande papel que a escola cumpre, ou deveria cumprir, né? E continuar cumprindo nos anos finais, que eu acho que o gargalo fica um pouco aí, muita gente fala sobre isso já. Eu considero, Ana Cláudia, que as duas coisas são importantes. Então, assim, é importante que a gente tenha escolas com esse espaço de leitura destinado especificamente para isso. A gente já fez alguns trabalhos de formação de mediadores ali no CEALI e que a gente sempre coloca que o espaço de leitura, mesmo que seja pequeno, igual a Elisa falou, é importante que o espaço de leitura ele exista, porque ainda que não seja tão equipado, de preferência com muitos livros, né? Mas porque ele constrói para o leitor um lugar de aconchego, um lugar de leitura. Por que essa questão está ligada à outra questão que a Luana tinha colocado? Porque muitos jovens, eles dependem daquele lugar ali para poder conseguir fazer leitura. E hoje, eu acho que no contexto da pandemia, a gente está pensando muito a respeito desses contextos, desses lugares, né? Porque a desigualdade social que a gente vive nem sempre permite ao jovem, à criança, um espaço de aconchego que é necessário para, às vezes, construir essa relação com a leitura. Aí eu vou trazer, assim, uma autora que respaldou meu trabalho praticamente todo. Eu comecei a conhecer o trabalho da Michelle Petit no mestrado, que ela fala muito sobre a leitura e a diversidade em contextos adversos. E é uma autora que fala assim, sobre muita coisa, inclusive ela trata desse lugar do mediador, que muitas vezes não é a quantidade de livros que um leitor às vezes tenha lido. Ela tem um texto, acho que é no Jovens e a Leitura que ela fala isso. Muitas vezes não é o
o tamanho do seu repertório, que influencia na construção de subjetividades, porque ela fala muito sobre o lugar da leitura nessa construção de si, nessa relação que o sujeito estabelece consigo mesmo, com o outro, com o mundo. E, às vezes, a qualidade da leitura que foi feita, muitas vezes, ela vai ser mais relevante na formação daquele leitor, nesse processo de reelaboração de si mesmo, nos contextos, do que a quantidade. Então, não é que a quantidade não seja importante, então eu concordo com você que, às vezes, o papel do mediador, ele sim é muito mais importante, porque muitas vezes ele consegue fazer despertar aquela chama a partir de uma mediação bem feita com um livro que seja bom, então, que traga essa riqueza, essa possibilidade, né? Então, o professor como mediador e o bibliotecário como mediador, eles têm um papel, assim, muito, muito, muito importante nas trajetórias leitoras desses jovens, principalmente nas periferias. E aí, considerando a família, que muitas vezes, não, além de não ter esse lugar, né, não conseguir fazer isso por N questões, tem a família que faz o contrário disso, né, que ela desincentiva a leitura. E aí, na tese, quem tiver interesse nessa parte, tem uma parte que eu vou discutir isso. Por que existe esse medo da leitura, né? A gente está vivendo um momento político aí que mostra muito claramente que tipo de ser humano que a gente pretende construir quando a gente não investe em cultura, não investe em todo esse repertório que permite o sujeito ser ele mesmo, né? Então, o medo da leitura é esse medo da descoberta de si, é esse medo de que o jovem tenha uma autonomia. E como pensar isso, eu acho que a gente precisa assumir uma responsabilidade quanto a isso, como professor de escola pública, né, que nós somos, porque muitos jovens, se não tiver agente, se não tiver esse mediador, ele vai ter cerceado esse direito, e a literatura como direito é um pressuposto que a gente trabalha, assim, desde muito tempo, né? Desde lá da graduação eu conheci esse texto do Antônio Cândido, e para mim a literatura, o direito à literatura, ele precisa ser preservado. E o mediador de leitura não é que ele seja salvador de ninguém, né? Mas ele tem um papel a cumprir, que é de trazer o leitor, o jovem, para a literatura, independente do contexto, das condições, de preferência com melhores condições, né? Mas se não tiver, se a gente tiver a formação dentro da gente, se a gente tiver tido encontro com essa leitura, a gente vai conseguir passar, ainda que seja um pouco, para dar essa oportunidade. Se vai ser construído, se vai haver continuidade, a gente nunca vai saber, porque a gente não consegue fazer esse acompanhamento longitudinal, assim. Mas a gente despertar essa chama, eu acho que precisamos pegar isso como prioridade, sabe? Acho que é o que eu tenho aqui agora para falar. Ok. Maria Elisa? Oi? Maria Elisa, você quer complementar? Complementar, assim, tentando naquilo que a Renata chamou a atenção, né, das formas da mediação. E aí, assim, um pouco da experiência mesmo, né? Que a gente que já está na sala de aula, eu acho que isso ajuda muito a gente a pensar sobre literatura. Eu acho que uma primeira coisa, o professor, ele tem que ser leitor, ele tem que ter essa trajetória também de leitura, tá? E isso eu acho que é importante, porque ele vai criando formas de, na sala de aula, na escola, mobilizar pessoas em torno da leitura literária. E outra coisa que eu notei, por exemplo, o Mala de Leitura é um projeto, né, de extensão da universidade e que ele trabalha com formação de professores. E, assim, muito tempo, desde o início do projeto Mala de Leitura, eu era professora na rede municipal. E o Mala de Leitura era uma escola que eles começaram a ir lá, isso me mobilizou bastante para a leitura. Eu jamais ia imaginar que no futuro eu seria coordenadora desse projeto. Então, eu falo que tem ações de formação que às vezes a gente não valoriza, mas que está lá junto na escola, está discutindo com o professor,
essas ações de formação, para mim, elas são fundamentais, assim, até da minha história de vida mesmo. Outra coisa, tem um livro, Renata, se você me permite, um livro seu que chama Ler e Compreender Estratégias de Leitura, que ele vai falar muito dessa mediação, como que o professor pode fazer essa mediação, esse encontro do leitor com o livro, né? Então, as estratégias de antecipação do conteúdo pela capa, as estratégias de estabelecer conexões com o conteúdo do livro, as estratégias de fazer inferências, isso tudo a gente está falando de mediação de leitura. E quanto mais a gente se prepara, mais a gente conhece o livro, né? Possivelmente a gente vai conseguir fazer uma mediação bacana, né? E, assim, nas minhas experiências que eu tenho, porque agora eu já tenho alunos que são adultos, e às vezes eu converso com eles, que eles citam muito. Eram as rodas de leitura, os livros que a gente lia junto, as conversas que a gente tinha sobre os livros, né? Que o conhecimento ele é extenso, mas a literatura, ela marca por do envolvimento subjetivo do sujeito, do afeto, poder se colocar. Eu acho que isso é importante. O livro até esse aqui, ó. Eu achei o livro, esse livro ele ajuda muito a gente a entrar em né? É o Ler e Compreender Estratégias de Leitura. E a Renata foi organizadora dessa obra. E tem também Letramento Literário, Teoria e Prática, do Wilson, que também traz muitas estratégias de mediação, de contextualização da obra, né? Acho que é isso. Ok, Elisa, obrigado, né? Vamos agora, Rosângela pode fazer a intervenção dela. Pode fazer Rosângela e Vinícius juntos, depois a gente vai ouvir a Andréia e Renata. Ok, Hércules. Estão me ouvindo? Sim. A minha pergunta, ela vai mais diretamente para Maria Elisa. Maria Elisa, bom dia. Primeiramente, quero te parabenizar pelo trabalho. Eu tive o prazer de participar da sua defesa. Então, foi assim, um trabalho muito valioso, até para a construção do meu projeto de pesquisa de doutorado. E a minha pesquisa ela vai relacionada à metodologia. Em relação à escolha do ano, por que você escolheu o primeiro ano, né, que é o primeiro ciclo, e não escolheu, por exemplo, o terceiro ciclo? Esses círculos de leitura, eles aconteciam toda semana, quinzenalmente, era no turno do aluno, era no contraturno, e eu lembro também que teve um livro, né, que os alunos não escolheram, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa não escolha desse livro premiado. Então, são essas perguntas, tá, Maria Elisa? Oi. Então, eu escolhi crianças porque a minha trajetória de professora mesmo. Então, eu sempre trabalhei com crianças do primeiro ciclo de formação. Então, o foco da pesquisa foi com crianças. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre alfabetização e letramento. E eu percebia que as crianças, elas, quando iam à biblioteca, porque na escola que eu pesquisei, elas também iam, elas conversavam muito sobre os livros e eu não consegui, né, acompanhar tudo gravando. E aí sempre eu fiquei com aquilo, no meu doutorado eu quero aprofundar mais na questão do letramento de leitura. E aí, como a minha trajetória toda de
atuação docente, né? Foi no primeiro ciclo, então eu escolhi o primeiro ciclo de formação para conhecer o que a criança leitora pensava sobre os livros. E também eu participava do papel e na categoria, quando a gente discutia aqueles livros, realmente recomendáveis, o que ficava preocupado? O criança ia ser recepção desses livros pelas crianças, né? Razão de escolha e a gente pesquisou também que, no caso, esse objeto ele não tinha sido ainda pesquisado, esse específico objeto, né? Que foi o que a gente fez. E outra coisa que você fez foi o livro que as crianças não escolheram, né? Então, dentre os 19 livros que estavam à disposição, eles escolhiam que fosse livro de partilhada. Alguns não foram escolhidos pelas crianças. E aí, na tese, eu discuto isso. Elas explicam o porquê elas acham a dissertação. Só não chamar delas. Às vezes, cenas em preto e branco, eles questionaram isso. Então, na tese, eu vou discutindo os critérios que elas vão apontando, tanto pela escolha quanto pela não escolha. Os livros eram crianças em processo de alfabetização. Muitas das escolhas e dos critérios a gente passou a analisar e a compreender, né? E todo leitor, eu vi isso muito das crianças, elas querem produzir sentido. Então, se aquela obra, por exemplo, é muito grande para ela ler, e vai demorar muito, elas falavam, nossa, Elisa, esse livro aqui vai demorar um mês para eu acabar de ler. Ela tem consciência da fase da mediação que ela está. E aí é que entra a mediação, porque se ela não lê aquele livro, aí que vem o mediador, que pode trazer aquele livro para ler e para discutir com ele. Ficou algo sem responder? Não, muito obrigada, viu, Eliane? É isso mesmo. É Maria Elisa. Ai, Maria Elisa, desculpa. Eu não sei por que o vídeo da Maria Elisa não fica em primeiro plano para mim. Eu tentei aqui, não. Bem, vamos lá. Vinícius, pode falar agora. Ele está dizendo aqui que é para deixar para o final, mas... A minha preocupação é maior, mesmo com o tempo, mas eu vou procurar ser bem, dar a facada bem direto, né? Veja bem, então, em primeiro lugar, parabéns. Não é a minha área de pesquisa, a parte do letramento literário, mas eu considero isso de uma importância, assim, que está no topo da minha lista. Eu digo que nós não teríamos tanto fanatismo no mundo se as pessoas fossem acostumadas a ler e a criticar desde sempre, e literaturas antagônicas, em primeiro lugar. O importante é que haja uma variedade de leitura muito grande, então não é minha área, mas eu agradeço por vocês estarem se dedicando a essas pesquisas, porque eu julgo isso assim fantástico, acho fundamental, né? Então, primeiro, os parabéns para todos os pesquisadores dessa área. Bom, em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para um detalhe que não ficou muito claro na pesquisa, para mim. Então, aí, talvez vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre o assunto. Minha experiência pessoal tem a ver com o que eu vou falar agora. Quando eu era menino, eu lia os livros que eram indicados pelos professores, que normalmente eram clássicos, para que nós pudéssemos fazer aqueles resumos na escola. Mas eu estou falando aí da década de 80, da década de 90, então eu sei que hoje isso mudou bastante, né? Eu só passei a ter gosto pela literatura na graduação, quando eu tive uma professora de literatura brasileira que me ensinou que poesia tinha um valor. E hoje eu vejo fundamental na questão do desenvolvimento da interpretação de texto, principalmente dentro da poesia. Isso foi muito modificador na minha forma de ver a literatura. Mas agora eu vou entrando na questão assim. Eu achei que o problema era só comigo.
que eu não gostava de ler. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que os meninos, existe uma questão de gênero incluída aí. A impressão que eu tenho na escola é de que as meninas procuram a biblioteca e eu nunca vi, nesse tempo todo que eu trabalho, eu nunca vi um menino chegar a uma biblioteca para perguntar sobre um determinado livro que não tivesse sido indicado por um professor para ele ler e fazer um resumo. Ou seja, parece, é uma impressão, é uma hipótese, uma impressão, que a menina se interessa mais pela literatura, e aí eu gostaria de saber, né, antes de continuar aqui, a minha primeira pergunta eu gostaria de saber se você teve essa impressão também na sua pesquisa, de que as meninas estão mais interessadas em literatura. Continuando aqui ainda na questão de gênero, e assim, eu quero que fique bem claro que eu não sou militante de nada, eu não trabalho com nada relacionado a gênero, é curiosidade mesmo depois de ouvir vocês falando, né? Essa curiosidade me surgiu aqui agora. Eu não sou militante de nada, nem toco na questão de gênero, mas realmente a pesquisa de vocês me gerou essa curiosidade. Nós temos diversas autoras, né? Então não é difícil nós encontrarmos literatura feminista no mercado editorial e nem mesmo na escola. E que abordam a temática feminista. Eu poderia citar agora um livro que as minhas alunas, por exemplo, têm procurado, por incrível que pareça, eu só conheci o seriado, nem sabia que ele vinha de um livro que é O Conto da Aya, né? E aí, que tem uma questão feminista, eu gostava do seriado, não sabia que tínhamos aí o livro. Depois é que eu fui descobrir a autora, e agora já li outro livro dela, que é o Alias Grace, gostei bastante. E aí, hoje você vê, por exemplo, professoras, na questão da mediação da literatura, indicando livros que têm essa temática da mulher, né? Então, a mulher, ela já está sendo bastante representada na literatura, isso é um fato, felizmente, né? Outra coisa que me chama a atenção, nós temos alguma literatura relacionada à temática LGBT também. Um livro antigo que eu poderia citar, que foi transformado depois em livro, é o Brokeback Mountain, né? O Segredo de Brokeback. E o que eu percebo é que quando existe a mediação, existe indicação para as meninas, com essa temática feminista, existe indicação para os meninos com as trilogias e com as sagas, então aí nós vamos ter O Senhor dos Anéis e companhia, não sei se foi citado na pesquisa com muita frequência, né? Mas os mediadores não citam nada relacionado à temática LGBT, justamente por medo de que os pais, e nós percebemos os meninos gays desde muito novos, desde muito cedo, né? Que eu às vezes brinco com os meus colegas aqui, bem entre aspas, um termo que nós usamos na escola, uma criança viada. Eles até riem do termo, não tem problema, não tem nada de pejorativo aqui. Mas por que esse menino não pode ler uma literatura que chame o coração dele também? E aí algumas pessoas, alguns professores, principalmente os mais conservadores, vão dizer, não, eu não posso indicar para um aluno um livro desse porque é um livro que tem a ver com sexo, quando na verdade não tem. Fala do amor de dois cowboys que se apaixonam numa montanha. E ao mesmo tempo eles indicam Amor de Perdição, Romeu e Julieta, Otelo, em que o marido mata a mulher sufocada com o travesseiro, então isso pode, mas um livro de uma temática de dois cowboys que namoram, a gente não pode. Então, o que eu estou querendo dizer é que, apesar de existir uma literatura farta, abordando diversos temas, na questão da mediação da literatura, né, nós não conseguimos indicar ainda livros que tenham a ver com o universo daquele aluno. E como eu percebi na pesquisa de vocês, que vocês foram extremamente profissionais e com uma metodologia tão bem feita, em que vocês deixaram livre essa citação dos livros pelos alunos, né? Vocês não induziram, vocês gostam mais deste ou daquele tipo de literatura, não. Vocês deixaram uma coisa muito livre, ou seja, naquela questão que caracteriza o pesquisador como um grande curioso acima de tudo. Então, eu quero parabenizar de novo nesse ponto, né? E aí, finalizando, depois desse textão, né, eu queria fazer a seguinte pergunta.
Vocês tiveram essa impressão que eu tenho também, de que as meninas se interessam pela literatura e de que os meninos só vão procurar ler se eles forem, vamos dizer assim, obrigados, né? Talvez tenha uma palavra melhor para isso, ou não, ou eu estou errado. Era essa a pergunta. Elisa, você quer falar primeiro? Porque eu tenho algumas questões, assim, a respeito. Pode começar. Tá. Eu falo, você fica à vontade. Eu faço. É porque eu falo muito, assim, mas, enfim. Eu vou falar aqui, então, um pouquinho, porque essa questão, ela apareceu na pesquisa. Eu não cheguei a discutir, tá? Assim, a discutir com profundidade, porque não era, primeiro, porque não era mesmo uma questão colocada a priori, né? Mas, como a pesquisa ela foi atrás dos leitores e não estabeleceu critérios fechados, o critério que eu tinha estabelecido foi que o leitor fosse de classe popular, de meios populares, e que fosse estudante de escola pública, de bairro de periferia, e que fosse leitor. Então, foi o critério que eu estabeleci junto às bibliotecárias que me ajudaram a identificar os leitores, eram esses. Então, eu não falava assim que eu queria tantos meninos para poder ficar por igual, porque não era essa a questão, né? E como isso ficou aberto, gerou essa sensação, não só uma sensação, é uma questão palpável, né, mesmo, que dos 23 participantes da pesquisa, somente 4 são do sexo masculino, né, e 3 que participaram de todas as etapas. Então, isso mostra, assim, uma questão que eu acho, inclusive, que é interessante para quem está aí interessado em discutir, em realizar outras pesquisas, assim, a partir das que a gente vai fazendo. Era uma curiosidade que eu gostaria de ter sanado, assim, um aprofundamento a respeito disso, né? Porque aí lá na tese você consegue encontrar foi o Matheus que falou, desculpa, só para eu falar com o nome. Vinícius. Desculpa, Vinícius. Eu sou péssima com o nome, gente. Pessoalmente, eu já sou ruim com o nome. Na tela, então, pior. Mas você consegue, Vinícius, lá na tese, se você tiver curiosidade, ver, assim, um pouquinho da discussão que eu coloco ali. Porque tem alguns autores da sociologia que já trazem isso, assim, esse lugar do a leitura como um lugar mais feminino mesmo. Aí tem algumas hipóteses, a própria Michelle Petit discute um pouquinho, tem 2 autores, que eu não sei falar o nome deles, eu nunca sei, são autores franceses, que pesquisaram já com mais profundidade esse lugar da leitura associada à figura feminina, que tem a ver com essa cultura nossa, né, patriarcal, que coloca a mulher num lugar mais de recolhimento, enquanto o homem está num lugar mais do movimento. Então, a leitura é um ato de recolhimento, né? A leitura é um ato de você ter que parar, você para o que você estiver fazendo, você mergulha num universo mais intimista, você está ali. Então, não vou dizer que naturalmente, mas isso acaba, como essa construção ela acontece na sociedade. Então, muitas vezes as meninas são mais levadas a essa busca mais espontânea, mais delas mesmas, do que os meninos. Isso foi... não discuto isso lá na pesquisa, eu só coloco isso como um ponto que chama atenção mesmo, porque essa impressão que você teve, ela realmente existiu nos dados, né? Não discuto também a questão de gênero e sexualidade, mas também tem isso na pesquisa. 2 dos adolescentes que participaram de todas as etapas, eles se identificam como homossexuais, e um deles, inclusive, fala sobre como que o processo de introspecção o que fala, inclusive, do Pequeno Príncipe,
com que isso ajudou ele a se descobrir naquele momento e tudo mais. Então, assim, são discussões que dão pano para manga. Eu acho que seria muito interessante se alguém que pesquisa a área de gênero e sexualidade fizesse essa discussão, que eu me interessaria muito de ler, de conhecer, sabe? Sobre a temática feminista, a temática da mulher e a temática LGBT e os perigos da escola, muitas vezes, assumir, né, esse lugar, eu acho que a pesquisa deu um espaço para isso, porque, como você disse, e até parabenizando, né, agradeço pela sua colocação, a gente deixou muito aberto e eles se colocaram. Então, assim, até na minha qualificação, uma das participantes falou que a gente poderia propor, que eu poderia propor como pesquisadora, a expressão letramento literário não escolar, porque é onde eu faço essa pesquisa, foge um pouco desse contexto da escola, embora também pegue, né, as mediações escolares, ela dá espaço. Posso? Quer comentar? Não. Quando eu abri para eles falarem, isso dá espaço para eles falarem de outras mediações. Então, embora a escola continue aí, por vários motivos, principalmente os fatores coercitivos dos últimos tempos, né, de cerceamento das liberdades e tudo mais, a escola tem medo de fazer essa mediação, mas isso chega nos jovens do mesmo jeito. Então, pela internet, tem uma parte que eu falo só disso, sobre como que a internet hoje possibilita novas sociabilidades e os jovens eles vão ter acesso. E vários falam que os livros, mesmo que não seja de temática LGBT como principal, como elemento central, vários têm como pano de fundo. Então, às vezes não é o protagonista, mas às vezes tem outros, e tem livros já hoje com protagonistas LGBT, com essa questão sendo colocada. E alguns falaram, inclusive, que não que prefere que não seja o centro, que coloque com a normalidade com que isso existe na vida real. Não tem que ter um livro de LGBT só para falar de LGBT, tem que ter personagens que, por acaso, são LGBT e participam na narrativa com toda a naturalidade que isso tem, né? Deveria ter, pelo menos. Então, um segundo, só um dado que a Cristiane, nossa colega, apresentou, que primeiro eu concordo com você plenamente com essas pessoas que dizem isso. Eu citei o exemplo do Brokeback Mountain, porque é um livro de temática LGBT, assim, é uma raridade, né? Até pela época em que ele foi feito, mas eu concordo, eu não acho que tenha que ter não tem que ser uma coisa direcionada, mas por que não incluirmos, né, personagens que não sejam caricatos? Lá no Curtiço, por exemplo, do Aloysio Azevedo, nós temos personagens LGBTs, mas são caricaturas, na verdade. Nós não temos grandes vilões gays, grandes heróis gays. Isso agora tem que começar. Eu também concordo com isso, tem que ter uma literatura nada, mas personagens, assim como tem personagens heterossexuais, que haja também personagens gays incluídos ali de uma forma natural, sem ser prescritiva. Mas eu queria só citar aqui, só para uma coisa importante ainda da sua pesquisa, porque que eu acho a sua pesquisa essa área tão interessante, embora não seja a minha, eu valorizo muito, porque a Cristiane aqui, ela nos presenteou com um dado aqui, ela colocou, Alviro Vinícius, recordo-me de um dado relacionado ao Enem de 2018 agora, que dos 55 candidatos que chegaram à pontuação máxima, os candidatos homens são responsáveis por 13 dessas notas, enquanto 42 mulheres, incluindo minha filhota, a filha dela tirou nota 1000. Parabéns, nós já parabenizamos bastante. Ou seja, como fica claro que quanto mais o estudante lê, não melhor ele vai escrever. Isso parece ser assim, eu não tenho uma pesquisa para corroborar isso aqui agora, mas parece que é um consenso, não é? Uma sugestão que fica para os nossos colegas aqui que querem o que esse menino está fazendo na escola, por que ele é relutante? Alguém falou aqui do leitor menino relutante. O que nós, enquanto professores, podemos fazer para chamar os meninos para a literatura? Uma vez que eu, como disse, só fui começar a gostar de literatura no ensino, na faculdade. E por que eu não fui
hoje é uma coisa que chama atenção. Então, a sua pesquisa, ela dá uma abertura para muitas coisas interessantes. E assim, gente, eu não sei se todo mundo já está muito firme aí, né? Se já tem alguém trabalhando com letramento literário especificamente, mas é uma questão apaixonante que eu assim, recomendo muito. Bom, agora eu vou deixar meu microfone mudo, porque eu falo muito, senão eu acabo tomando tempo daqui da aula. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Só para fechar aqui, Hércules, aí antes de passar, eu agradeço, Vinícius, porque essa interlocução, principalmente quando a pessoa não é da área, eu acho isso interessantíssima, porque a gente vai expandindo, né, as conversas. Como formar os leitores de qualquer idade, sexo, eu acho que isso é que é a questão que fica, né, para a gente. Mas, assim, a pesquisa com os jovens, ela deu alguns elementos, algumas pistas, assim, que aí é aquele negócio, assim, é claro que eu já estava ali como se tivesse que eu dei um aquário, então eu já estava conversando com jovens que já eram leitores. Mas quando eles falam sobre como que as trajetórias se construíram e tudo, então isso vai ajudando um pouquinho. E o que eles gostam no livro, por que eles gostam daqueles livros e dessas sociabilidades que a internet propõe, né? Então, eu acho que a escola pode se apropriar de algumas coisas para poder ampliar esse leque, de repente chegar nos meninos. Primeiro, começar essa desconstrução toda que precisa acontecer, né? Mas uma metodologia do que o Rio do Colson propõe no livro do letramento literário e que ele expande e especifica no Círculos de Leitura, são duas obras do Rio do Colson que assim, eu indico, a Elisa já indicou aí, o letramento literário, porque fala muito sobre o compartilhamento das leituras. Eu acho que o jovem, como qualquer outro ser humano, né, eu acho que o jovem um pouco mais que ele quer, às vezes se colocar mais, o jovem precisa desse espaço para subjetividade, para falar, né? Então, eu estou fechando aqui porque alguém colocou, nas séries finais, foi a Ana, mais cedo, nas séries finais o desafio é maior. Isso o Secantini já tem texto que fala sobre isso, sobre como formar leitores perenes, leitores que prossigam sendo leitores, né, depois dos anos iniciais. E ele já falava sobre esses desafios. Eu acho que tem vários desafios na escola que geram essa dificuldade. A primeira delas é porque vira um compartimento separado quando chega nos anos finais, né? Então, acaba que o trabalho fica um pouco mais centrado em língua portuguesa, e a língua portuguesa tem várias outras questões para trabalhar. Enfim, tem mil coisas que a gente poderia discutir a respeito. Mas, do ponto de vista da literatura em sua especificidade, né, como texto, como arte da palavra, é o espaço da subjetividade. Acho que essa que é a grande questão. Todos os leitores que falaram, quando se tornou leitor, foi quando aquilo mexeu comigo, quando aquilo me fez sentido para mim. Então, eu acho que a gente, às vezes, acho que foi você mesmo, né, Vinícius, que falou que só se tornou leitor depois na graduação. Muitas vezes é porque você ficava fazendo uma atividade que era mecânica, que não tinha um sentido para você. A partir do momento que você consegue sentir a literatura, é ali que você consegue alcançar o leitor, né? Então, tem uma autora que eu usei também bastante na pesquisa, e que eu conheci durante o doutorado, que a Zélia descobriu, e a gente fez um estudo, eu e Elisa também estava junto, né, Elisa? Que é a Louise Rosenblatt, como tem no final, que é uma autora norte-americana que desde o final dos anos 30 já propunha que a escola trabalhasse a literatura a partir da experiência com a leitura. Então, não adianta eu ficar estudando escolas literárias, obras representativas, fazendo todo esse estudo que é importante, que a gente precisa conhecer, sim, né? Mas se a gente parar nisso, se a escola ficar só nessa parte, ela não alcança o leitor. E se ela não alcança essa subjetividade do leitor, ela não consegue formar, porque ela ela dá a técnica, mas não dá o sentido. E o sentido da leitura é o que torna a pessoa adepta e apaixonada por aquilo. Acho que e o círculo, aí eu vou falar assim, metodologicamente, os clubes de leitura, quase todos os jovens que participaram da pesquisa sinalizaram que sentem falta de clubes de leitura na escola. E, assim, poucas que tem, né? E o clube de leitura, o que é? Não precisa ser nada muito
compôs, não precisa ser um círculo de leitura tão estruturado. O Hildo fala que tem várias formas de estabelecer um círculo de leitura, mas o principal é que haja espaço para o compartilhamento das leituras entre esses jovens, né? Aí eu acho que dá o espaço, por exemplo, a escola propõe por uma vez, por um turno, porque a gente tem essa responsabilidade de ampliar repertório. Então, se a gente conseguir fazer um encontro vai ser com indicação nossa, dos mediadores, o outro encontro vai ser com indicação de vocês, a gente vai criar uma lista. Isso funciona, gente, porque o jovem, ele quer também ser ouvido. Ele quer, eu li esse livro que alguém me indicou lá na internet, eu gostaria de compartilhar sobre ele, por que não? Por que a escola às vezes faz isso, né? Não só com as indicações nossas, porque essa aqui é importante. Isso é muito sério. Então, assim, tem uma pesquisa também de uma colega nossa do mestrado, a Lívia, que o Ecos acho que até foi da banca, se eu não me engano. A Lívia pesquisou essas leituras, a mediação dos professores, como que o professor escolhe, e mostra muito claramente que o professor, muitas vezes, ele seleciona só o que está aqui no cânone, o que é relevante do ponto de vista acadêmico, escolar, e tira todo o resto, como se o resto não fosse importante. E quando a gente faz isso, a gente afasta o leitor, a literatura e as leituras que eles fazem da escola. Eu acho que, e aí, quando a gente consegue trazer todos, a gente entra meninos, meninas, todo o público, porque todo mundo quer falar um pouco, quer se colocar, né? Falar nisso, passando a voz aí de volta. Obrigado, Eliana, aí pelos comentários. Antes de passar para a Andréia e para a Renata, só queria pontuar algumas coisas aqui, porque eu acho que elas podem também falar um pouco, a Renata com a experiência dela como pesquisadora, a Andréia com a experiência dela lá no PNBE, falar um pouco mais sobre essa questão de leitura e gênero. E aí eu quero lembrar, né, assim, tem aquela ideia, né, não querendo parecer Damares, eu estou só citando isso aqui, né? Está dizendo que a Renata precisou sair. Oh, que pena. Mas, assim, não querendo parecer Damares, mas não existe uma ideia de senso comum, né? Que meninos gostam de português e meninas gostam de matemática, né? Nós precisamos... Estão ouvindo, gente? Nós precisamos romper com isso, né? Outra questão é que parece que historicamente, né, outro dado, parece que historicamente a questão da leitura sempre esteve muito ligada à questão feminina. E a gente sabe que as identidades de gênero, elas não são biológicas, né? Elas são construídas culturalmente. Mas desde o século XVIII, XIX, a leitura era um ato mais feminino e a escrita um ato mais masculino. E aí pensando, né, por exemplo, né, os jornalistas, os escritores, né, a mulher demorou muito tempo para ser aceita como escritora, né? Há pouco tempo eu estava preparando material sobre a Júlia Lopes de Almeida. Ela estava na fundação da Academia Brasileira de Letras, mas ela não pôde participar da Academia Brasileira de Letras. E aí o marido dela é que entrou no lugar. Olha que absurdo, né? A questão da leitura e o feminino também, a gente pode observar livros que fizeram muito sucesso no início do século XX, mas eu acho que mais lá pelos anos 40, 50, a Biblioteca das Moças, da Madame Delis, né? Então, assim, o romance romântico muito ligado sempre à leitora feminina, patati, patati, patatá. Bem, e mais um ponto aí que eu gostaria de lembrar, eu não estou conseguindo ler aqui os comentários do chat ao mesmo tempo, mas daqui a pouco eu leio, é que as produções culturais para jovens contemporaneamente, principalmente se a gente pensar nas séries da Netflix que estão fazendo muito sucesso entre os adolescentes, aí eu vou citar Elite, mas tem outras, tem aquela Educação Sexual também, e mais algumas outras, até mesmo Anne com E, né?
que se passa na virada do 19 para o 20, todas essas séries têm a questão do gênero e, mais especificamente, a questão LGBTQIA+, muito presente, né? Então, assim, quando esse menino falou assim, ainda que a questão LGBTQIA+, não seja a central, ou é até melhor que ela não seja mesmo, é bom que ela apareça nesses produtos culturais, não é só bom, é saudável, é super importante, é muito importante que ela apareça, porque ela faz parte da vida, né? O Toy Boy, Ana, é mais para adulto, né? Mas aparece lá também, né? Mas é isso, gente. Renata não está aí mesmo, né? Mas a Andréia está. Não está, Andréia? Gostaria de ouvir você. Tô. Estão me vendo aí? Gente, primeiro, parabéns. Adorei falar com vocês. Achei o máximo as duas pesquisas. Eu só queria referendar algumas coisas. Primeiro, com relação à leitura em família. Vocês estão me ouvindo? Quando a gente fez o Literatura em Minha Casa, lá no início dos anos 2000, o que a gente percebeu é que, na maioria das vezes, as famílias não agregam valor à leitura. Então, não adianta você mandar o livro para casa se eles não sabem o que fazer com aquele material. Embora seja importantíssimo que eles recebam livros e tenham acesso à literatura dentro de casa, até por uma questão de pertencimento, né? O que acontece é que as famílias não agregam valor àquela leitura. Então, é importante que tenha um trabalho da escola, naquele momento a gente errou nisso, né? Para que esses alunos, ao chegarem em casa com esses livros, saibam o que fazer, o que dizer para os pais deles sobre esse material que eles estão recebendo. A gente teve vários casos de escolas que não entregaram os livros, que ficaram com medo, a gente fez um monitoramento e descobriu que muitas escolas trancaram os livros no armário, enfim, mas aquelas famílias que receberam, não receberam orientação. E como são famílias de classes populares, sem acesso e sem cultura letrada, não tem como você mandar um livro e deixar para lá. Eles precisam de um apoio. Bom, aí falando nisso, quando eu saí do Ministério da Educação, eu fui convidada para voltar para a secretaria e fiz um trabalho de 3 anos numa escola pública. Era uma escola de periferia, zona rural, que não tinha acesso a livros. Então, a Secretaria de Educação pediu que eu fizesse trabalho de intervenção nessa escola. O que eu percebi? No primeiro momento, os professores não são leitores. Não são leitores de literatura infantil. As leituras dos professores não passam pelo livro infantil. Eles não têm fruição estética pelo livro infantil. Eles pegam aquele material, entram na sala, 5 minutinhos antes de ir embora e contam uma história e é isso que acontece. Qualquer uma. A gente tinha bons livros, então eu aumentei o acervo, fiz uma sala de leitura e aí algumas conclusões. Primeiro, que é preciso trabalhar fortemente com a formação do professor para atuar como mediador de leitura. Segundo, eu abri um espaço na hora do recreio em que os alunos iam espontaneamente. Não havia um trabalho sistemático com hora da leitura, ou nada disso, ou o dia da semana. Na hora do recreio, todos os dias, a minha sala ficava lotada. Eu fazia uma roda de leitura, lia e comentava. Foram 3 anos. No final do primeiro ano, o que eu observei é que as alunas, principalmente as meninas, pegavam os livros que já tinham sido lidos e liam para os alunos menores do primeiro ano. Então, em alguns momentos, eles não precisavam da minha intervenção. O próprio aluno maior do 5º ano, do 4º ano, ia fazer a leitura com os menores. Inclusive, fazia o fantoche, levamos bonecas. Isso aconteceu inúmeras vezes depois do primeiro ano. Tenho as fotos a mostrar, eu acho o máximo o trabalho dessas meninas. E outra coisa que aconteceu muito fortemente, que eu percebi, é que, embora as meninas peguem, sim, mais livros, até mesmo no acervo do PNBS, se você olhar, você vai ver que tem uma tendênciazinha a livros mais com temáticas femininas. Você não tem muita coisa com a temática que agrade muito os meninos, né? Quando mais a gente fala de anos de estágio, a gente fala do 5º ano. Né?
Eu estou falando assim, terceiro para o quinto ano, que é quando eles começam a criar um viés de uma literatura diferenciada. Os 3 primeiros anos, não. A gente consegue tratar com temáticas familiares, com livros que tratam de bicho, ou de emoções, ou enfim. Mas no final do terceiro para o quarto para o quinto ano, eles já começam a querer ter essas especificações. Mas eu tive alunos que leram muito. Quando eu tenho lá a relação dos livros que foram emprestados, que eu fazia empréstimo de livros cotidianamente, aumentou, assim, muito nesses 3 anos. O que eu percebia é que aqueles meninos que liam muito. Então, eles faziam que a curva, a diferença entre meninas e meninos, diminuísse, porque eles leem muito. Eu tinha caso de menino que, pelo menos 2 vezes por semana, ele pegava livro. E, lógico, muitos meninos pegavam aqueles diários do Minecraft que é o lá do Banana, diário do Banana e tal. Mas o que acontece com essas obras? É um caminho, deixa os meninos, porque não era um trabalho sistematizado, era um trabalho de leitura autônoma e pessoal, ninguém estava obrigando o menino a ir para lá, entendeu? E aí eu percebi uma coisa também muito interessante no final, que esses meninos e essas meninas que tinham um repertório maior de leitura, que faziam esses empréstimos, eles começaram a ter um repertório maior também de fala. Entendeu? E eles passaram a também indicar livros. Então, eles são também leitores e eles estão ligados à produção cultural. Quando saiu Larissa Manoela, eu nem sabia que existia o livro da Larissa Manoela, eu tive que comprar 6, por indicação deles. Então, eles começam a se afiar nesse processo. É isso, gente. Falei muito, né? Não, foi ótimo, Andréia. Gostei muito de ouvir esse seu relato. É importante para a gente conhecer isso, né? Estou anotando aqui, eu não conheço esse livro Sociologia da Leitura, do Aurélien, eu acredito que se fale assim, Aurélien Lafarge, né? Segret Aurélien Lafarge, e Segret um e Aurélien Lafarge é outro. Obrigado, Eliana, pelo seu comentário. A Maria Elisa quer falar agora, quer responder a questão do Vinícius, né? Então vamos ouvir a Maria Elisa, e já são 11h54 e a gente já caminha para o encerramento, tá? Oi, Sim. E o grupo. Eu só queria responder, porque é ruim, né, quando perde a gente. Bom, em relação à pesquisa com as crianças, eu não percebi, sabe, Vinícius? Isso não. Porque os grupos que eu trabalhei eram vários grupos, tinha, em geral, 2 meninas e 2. E como eu fiz a pesquisa com crianças de 7 anos, né, alguns do primeiro ano e segundo ano do primeiro ciclo, então eu não percebi isso não, porque nos círculos de leitura, todos 2 queriam falar muito sobre os livros, tanto meninas quanto os meninos, né? Então, assim, até se você depois tiver a oportunidade de ler, você vai ver que todos participaram muito das interações, dos diálogos, deram opiniões. Então, eu não percebi isso com essa faixa etária, não, na minha pesquisa não. Mas eu acho que é um tema que a escola precisa se debruçar sobre ele, e foi muito interessante porque eu vi aqui várias indicações de lei, né? E outras pesquisas que podem abordar. Tem uma pesquisa de ele é aluno da FAI, eu só ouvi falar, ele chama fez uma pesquisa na educação infantil. Qual é o nome do rapaz? É Sandro. Ele fez uma pesquisa sobre a questão do gênero na educação infantil, porque ele é professor da educação, e eu
falando que foi bem interessante, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Só me indicaram assim, sabe, Elida, sobre esse tema, tem esse trabalho. A gente teria que procurar, né? Ele se chama Sandro e ele defendeu lá na Faculdade de Educação da UFMG sobre a questão do gênero na educação. É isso que eu queria falar. Essa questão, Maria Elisa, pelo que eu vejo também, pela minha observação, nessa faixa etária, né, das 6, 7, 8 anos, a Andréia também apontou para isso. Eu acho que até 10 anos, 10, 11 anos, não se vê tanto essa diferença, né, do leitor menino e leitor menina, a leitora menina. Mas a partir dos 11, talvez a questão esteja aí, dos 11 aos 17. Já vi relatos, a Cristina Rosa, fazendo assim uma espécie de etnografia familiar, ela mesma mostra como que o filho dela era leitor, bastante leitor até os 12 anos, 11, 12 anos. Entre os 12 e os 17, houve assim como ela já relatou assim, perdeu o leitor e depois o retorno dele à leitura. E o que eu percebo também, não é nem através de pesquisa sistemática, é que muitas pessoas descobrem o gosto pela leitura a partir da graduação, e nem sempre pela leitura literária, mas para aquela leitura da área que ele escolheu, né? Então, ler é um verbo, né, que é transitivo, né? Você não tem que gostar de ler tudo, né? Você tem que gostar de ler aquelas coisas que têm a ver com seus gostos, com seus interesses, com a sua formação, né? É claro que, volto também, gosto é uma coisa que a gente aperfeiçoa, aprimora, né? Mas, né, a gente não pode simplesmente pensar em ler intransitivamente, né? Tem mais uns comentários aí, mas já são 11h58. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o empenho aí da Maria Elisa, né, o empenho, a boa vontade da Maria Elisa e da Eliana de participar dessa nossa jornada neste ano. Vou preparar certificadozinho para vocês, tá? Tanto para quem apresentou, quanto para quem está participando aqui da jornada, tá? Na graduação é a ACC, né? Mas na pós tem aquelas disciplinas também que são participação em eventos, né? E isso aqui é um evento, é pequeno, né? É modesto, mas é um evento, tá? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos alunos que estão participando. Para vocês verem, só para registrar, Eliana e Maria Elisa, nós tivemos a suspensão das aulas presenciais na pós, mas este grupo, né, quis continuar e eu achei que valia a pena, então a gente está testando, nós usamos o Skype, nós já tentamos usar uma vez o Google Meet também, mas a gente conseguiu, a gente já está praticamente fechando a nossa carga horária, nós temos mais a semana que vem com a discussão de alguns textos, e funcionou super bem, inclusive, né, a nossa jornada que estava prevista, nós conseguimos realizá-la de forma virtual, tá? Muito obrigado pela presença, tá? Fiquem bem, né? E foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Andréia, por sua presença e por prestigiar o nosso evento. E obrigado também à professora Renata e ao Wellington, né, que esteve aqui conosco.